Olha, Evanise aí. Seja Agora bem-vinda, Evanise. sim. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo tranquilo? Tudo bem, tudo certinho. Que bom. Que bom que você entrou, que o pessoal já estava ficando um pouquinho cansado de mim aqui. Certo. Vamos dividir essa tela. Vamos E lá, aí, né? como tem sido esses dias aí de isolamento para você? Então, Vitor, na verdade é todo mundo se reinventando, né? Dia a dia, é viver um dia de cada vez, É. tá? E eu te confesso que para mim é bastante difícil, né? Que essa questão aí do próprio trabalho exigir essa organização diária e você pensar a longo prazo e não dá, né? Não rola, não Exatamente, é um rola. reajuste que todo mundo tem que fazer, né? A sociedade inteira está tendo Exatamente. que passar por isso e uma força coletiva favorece esse Isso, processo, né? Inclusive, falando nisso, ontem o Liceu voltou às aulas, né? exatamente. No início da pandemia, a escola instituiu as férias para ver se a gente tinha um tempo hábil aí, de repente, Isso. de voltar tudo à normalidade, mas como se manteve o isolamento, o Liceu voltou às aulas ontem de forma online, né? Como que foi essa volta aí, Vanise? Então, né, teve todo um processo anterior à volta, né? A escola, ela, a partir do dia 23 de março, a gente, né, encerrou, né, como as outras escolas, as atividades. Ficamos já um período aí online. Na verdade, nós temos aí uma parceria com o Google for Education, mas foram 15 dias assim que eu tenho falado muito com os professores. Aliás, antes eu quero agradecer imensamente os meus professores, né? Chamo de meus, né? Olha a posse. Porque, assim, estão sendo muito heróicos, criativos, né? Na busca de caminhos, né? Porque lá em março nós não tínhamos passado ainda por todas as capacitações, né? Previstas aí por um tempo mais longo. E nós tivemos que aprender aí na raça, né? E vindo as férias, como você falou, a gente tinha muita esperança que a gente retomaria logo depois aí de abril, já agora em maio, mas não aconteceu. E o liceu, sempre, né, com essa preocupação de como atender, né, jovens, crianças, cada um aí da sua forma, né, de como encontra essa aprendizagem, como essa aprendizagem chega, né, esse processo de ensino-aprendizagem para cada um. No mês de abril, então, a gente realmente arregaçou as mangas, né, e fomos aí em busca dessas capacitações, tá? Então, hoje, né, no segundo dia, o que que eu posso te falar, né? Tem sido uma experiência, assim, muito rica, né, muito grande mesmo. Todos nós, mas principalmente eles que estão na frente ali da câmera, né, encontrando, assim, descobrindo muitos talentos, né? Então, isso está sendo, assim, algo que a gente está podendo compartilhar no grupo, né, esses talentos. Porque nós estamos fazendo nesse período emergencial, né, na verdade, essa questão remota das aulas online, né, é diferente aí do processo de homeschooling, que é quando o pai gerencia toda a educação do filho em casa por uma escolha própria, né, por N motivos, enfim, é muito diferente, e também da EAD, que é o ensino à distância. Nem sempre são professores nesse ensino à distância, né? Algumas vezes são tutores que ainda estão no processo aí, na faculdade ainda, e são essas pessoas que dão essa tutoria. No nosso caso, não. É remoto, é online. Convido você, inclusive, Vitor, a participar numa dessas aulas. Então, os nossos professores estão online a maior parte do tempo, tá? Fizemos uma grade mais reduzida, cada aula de 30 minutos, porque a dinâmica do online é muito diferente do presencial, né? Mas estão com uma carga, inclusive maternal. Eles têm aí 1 hora de online com a professora, Uhum. né? E amanhã nós já vamos aí rever alguns processos, porque em 2 dias nós já percebemos algumas questões, né? Desse online, né, para algumas crianças, o tempo, a forma, para a gente partir aí para esse processo. Mas algo que eu acredito que esse online é muito importante é a retomada desse vínculo.
de ver os colegas, de ver os professores, porque o isolamento social, ele causou isso, né? Você ficou com aquele núcleo familiar. Se é um núcleo um pouco maior, você tem ali 4, 5 pessoas, né? Mas geralmente, né, hoje em dia, ele está bem reduzido esse núcleo familiar, né? Não estamos visitando os nossos parentes, os avós, né? Isso faz uma falta muito grande. E retomar, ver de novo lá as carinhas, né? Tá ali com um amigo, é diferente, né? É diferente você estar nessa situação quando tá tudo certo. E agora não, você tem que estar nessa situação. É diferente, né? Com certeza. É muito legal que você tenha citado aí o trabalho dos professores, porque já é um Sim, desafio estar dentro de uma sala de aula com diversos alunos, cada um de um jeito, cada um com uma história. De maneira online, então, é ainda mais é, desafiador atrair a sim, atenção dessa exato. garotada, né? Então, É, realmente de se parabenizar o trabalho deles e de vocês também, que sim, estão aí na parte estratégica, né? E essa capacitação que você falou que eles passaram envolve também a parceria com o Google, né? sim. Na verdade, nós temos aí um primeiro, né, um contrato, né, bastante longo e que inclui muitas capacitações, né? E nós fizemos aí num tempo pequeno, bastante, né? Para que a gente possa Uhum. conhecer e dominar, né, um pouco, pelo menos, das ferramentas, né? Porque o Gmail, né, a conta, né, por exemplo, de um e-mail, é só uma das ferramentas que tem lá no Google, né? Aí tem agenda, aí tem a sala de aula, aí tem o Google Meet, onde nós fazemos as aulas online, O G enfim. Suite, né? Exato, isso mesmo. Então, assim, para gente que não vem, né, dessa linguagem, é mais difícil mesmo, né? Para gente que é mais velho, enfim. Para a meninada não é tanto, né? Você mostra tal, eles não têm medo de fuçar, e aí eu falo como mãe, né? Porque eu tenho uma filha, então eu vivo os dois lados. Minha filha tem 9, vai fazer 9 anos. E ela rapidinho entendeu como que funciona lá, entra no e-mail, né? E eu tenho falado para os pais, né? E aí é um apelo, né, aos pais. Muita paciência nesse processo, né? Eu sei que foi uma demanda grande para vocês, uma demanda que ninguém esperava, né? E aconteceu, né? A gente tem que estar como pai também dentro de casa com essa demanda. Mas eu acredito que aos pouquinhos, se você vai dando essa autonomia, né, dele ir buscando as ferramentas, o Google é bastante intuitivo, né? A gente vai ganhar muito com isso, né? Mas a escola também está super aberta para trocar, para construir juntos, né? Esse final de semana, né? Não tem feriado mais, né? Parece que todo dia é feriado, parece que todo dia é domingo. Nós nos reunimos com os pais do infantil até o quinto ano. Fizemos reuniões online para buscar, né? Mostrar um pouco dessa ferramenta e falar um pouquinho como seria esse processo. E as nossas grades Legal. de aula são semanais, porque qualquer coisa, na próxima semana a gente reinventa aí o processo. Eu acho que esse processo de ajuste mesmo é gradual, né? E Isso, é o que você exatamente. falou, e é na era digital, é um negócio É, ágil, tem que ser dinâmico, né? isso. E é interessante porque é aquela velha máxima de que os professores também aprendem com os alunos, né? Sim, com E certeza. nesse momento digital, acho que isso se intensifica ainda mais, né? Porque é o que você falou, eles É já isso nasceram mesmo. dentro dessa era digital, né? Os professores vêm um pouquinho antes, nem tanto antes, assim, um pouquinho, Isso. né? Mas você sabe que nós temos alguns professores jovens, né? E são Uhum. eles que têm nos ajudado muito. Ah, Os legal. mais jovens, né? Olha, descobri esse, é isso, faz assim. E eles que estão dando esse É. suporte. Então, essa questão também que da união, sabe? Do trabalho em equipe, isso de forma verdadeira, né? Onde o coração, e aí assim, o liceu tem muito isso mesmo, né? Onde o coração está à frente, no sentido de vamos nos unir, nos conectar, né? Literalmente nos conectar, né? Em busca dessa solução, É isso. né? É É. buscar a E solução. um dos exemplos dessa conexão em uma boa causa foi o vídeo que vocês fizeram, né?
para a volta Exato. às aulas, né? Foi feito por É, vocês, pelos professores mesmo, né? isso mesmo. A Aline, que é da secretaria, a Bruna, que editaram depois. E assim, um segredo, a gente está pensando em fazer outro aí. Ah, Vamos, tá. Já vamos deixa a agora um expectativa no ar. passinho. Nós vamos dar um passinho a mais agora. Vamos ver se vai dar certo. É, Vai, tentativa e erro, né? Tentativa e erro é sempre um isso. processo de aprendizado, É, né? exato. A vida é essa, né? Errando, aprendendo, e assim a gente vai. É justo. Bom, Evanise, muito obrigado pela sua participação. Tem mais alguma Tá observação a certo. fazer aí antes de eu chamar a Isabel? Não, eu acredito que a vinda da Isabel agora vai agregar muito, né? A Isabel é uma parceira nossa também, a gente troca bastante. Então, desde já, um abraço, viu, Isabel? Agradeço muito aí você ter aceito o nosso convite, o nosso, né, de estar aqui, né, na live, né, as famosas lives. Porque ela vai trazer, acho que um pouco desse emocional, né? Que é algo que o Liceu, é algo que a Dona Elaine aí, a Brígida, tínhamos também a Marisa, né? Que com certeza onde ela estiver, ela está aí também nessa torcida. De sempre a gente entender esses processos emocionais, né? E o nosso professor que está lá dentro também. A gente busca também sempre pessoas e agregar pessoas nas formações que a gente tenha esse olhar do além, né? Esse além. A gente quebrar essa quarta parede e ir além disso e olhar esse ser que está do outro lado. Porque depois a aprendizagem, tudo acontece legal, né? E nesse momento de pandemia, realmente, né, emocionalmente mexeu com todos nós. Então, é preciso se falar disso, né? Precisa organizar essas caixinhas aí da emoção. É. É melhor falar disso do que fingir que não existe, né? É uma Exatamente, maneira de lidar com esse problema que a gente vai superar, né? com certeza. Tá bom? Obrigado, Ivanise. Valeu pela Obrigada a você, viu? participação. Tchau, Até tchau. mais. Tchau. Qualquer coisa eu te chamo de novo, hein? Com certeza. Tchau. Tchau, tchau. Vou ficar sozinho aqui novamente por um momento. E agora convidar a Isabel, que está assistindo a gente aqui. Eu espero que esteja, né? Ela está aqui já mandou mensagem, eu vi. É a PsicoKids. Ela atua na PsicoKids aqui no ABC mesmo. E ela é diretora da PsicoKids, que faz esse trabalho que envolve neuropsicologia, tem também orientação vocacional, diversos elementos aí de para interação com os jovens, com adolescentes, com crianças também. Enfim, é um trabalho que ela faz que é muito legal e ela vai compartilhar um pouquinho dessas experiências que ela tem desde antes da pandemia e agora com esse momento também para a gente saber um pouco mais sobre o que está acontecendo de uma especialista, né? Vamos falar com alguém que atua na área. Olá, Isabel. Olá, boa noite. Estão me ouvindo Tudo bem? direitinho? Tá Tudo bem, ótimo o seu você? áudio. Tudo Tranquilo? certo, tudo na paz. E aí, Isabel, você segue na ativa, né? Fala um pouquinho sobre você primeiro pra gente, pra quem não te conhece aí, pros pais do Liceu, Oi, para todos que estão gente. assistindo. Boa noite, tudo bem? Tem umas pessoas aí que eu já vi que eu conheço, outras ainda não tive oportunidade, mas enfim. Eu sou Isabel, eu sou psicóloga, neuropsicóloga de crianças e adolescentes. Tenho um consultório aqui em São Caetano, pertinho do Hospital São Caetano, e também atendo na psiquiatria infantil do Hospital das Clínicas. Eu trabalho com as escolas, principalmente abordando a questão da dificuldade e dos transtornos de aprendizagem. A diferença entre a dificuldade e o transtorno de aprendizagem. E quando eu faço palestras, fazia pessoalmente, essa é uma nova modalidade, né, de entrar em contato com os pais. Eu sempre falo para as pessoas irem me ir perguntando conforme a gente vai conversando. Pode me interromper a qualquer momento para fazer as perguntas, porque eu acho que essa troca é muito mais importante do que um monólogo, né? Uhum. E é muito importante porque eu também fico do lado, né? Eu tenho o meu papel de aluna, tenho o meu papel enquanto profissional que tem dificuldade de lidar com essas questões digitais, com a questão tecnológica, né? E
E para mim também foi para todos nós, né? E para mim não foi diferente a questão dos atendimentos online, né? Com crianças. Quem diria que um dia eu faria? Então, vou trocar um pouquinho essa experiência com vocês. Ah, legal. É sobre até isso que eu ia perguntar mesmo. Como foi esse ajuste, né? Porque a gente sabe que o atendimento psicológico é muito o feeling, né? Muito presencial, ali, o olho no olho. E isso muda um pouco na era digital, né? Nesse momento. Como foi essa adaptação para você? E também o que você tem sentido das crianças e dos jovens? Como você tem sentido eles? Se está muito pesado mesmo? Como que está sendo esse momento da garotada? Certo. Bom, para mim, enquanto profissional, eu ainda faço curso também de pós-graduação, né? Enquanto aluna de psicologia, na instituição que eu estudo, era assim impensável a gente abordar alguma criança absolutamente não tinha a menor condição. E até nisso a gente teve que se readequar, porque eu também estou fazendo aula online, então eu posso falar como aluna e enquanto profissional. Com as crianças, eu acredito que eu tive mais dificuldade no começo do que eles, pelas questões históricas mesmo, da psicologia, acreditar que tem que ser no tete-a-tete, enfim. E aí, quando eu fiz o meu primeiro atendimento, que foi com um adolescente, aí fiquei um pouco mais tranquila, porque eles estão muito mais adaptados à tecnologia do que a gente, que é um pouquinho mais velho, né? A criançada já tem isso, já nasceram, né? É uma geração que já nasceu com a questão da tecnologia. A única diferença que eu vejo aqui agora, principalmente nas questões de aula online, é que antes eles tinham a tecnologia na mão, gratuita, digamos assim. E agora eles precisam reaprender a usar a tecnologia a favor deles e produzir algo. Que antes, assim, eu uso para assistir YouTube, para assistir meus desenhos, para ver filme, para conversar com os meus amigos. E agora eles estão se adaptar a produzir algo, né? Não usar só os aparelhos para fazer algo que não seja produtivo, digamos assim. Então, é uma readaptação de todo mundo, né? Os pais é que estão tranquilos nessa. Eu fico feliz por isso, porque eles estão super tranquilos, todo mundo está conseguindo lidar com as crianças em casa, as casas todas tranquilas, o ambiente super agradável, ninguém está estressado, então eu fico tranquila também nesse todo mundo sentido. Na paz, né? Ninguém se cansa de ver o outro, né? Todos os dias, o dia inteiro. Não tem problemas, a criançada colabora, todo mundo coopera com a barulho, casa. Né? Mas que barulho! Criança nem faz barulho, de jeito nenhum. Era até meu próximo ponto mesmo a tratar. Como esse isolamento, pelo que você tem notado, afeta o relacionamento familiar, o relacionamento dentro do lar? Certo. Bom, eu vou falar principalmente das mães, mas eu vejo muito o movimento dos pais, também nesse sentido, né? Com essa questão do isolamento social, as mães tiveram que trabalhar online. E eu tenho muitas mães dos meus pacientes aqui no consultório que levam até a família, que ganham mais do que o marido hoje, que trabalham muito mais e trabalham por horas. A questão do home office, né, não é uma coisa nova. Vamos combinar que a gente já tinha o cowork, a gente já tinha uns movimentos nesse sentido de se trabalhar de casa por conta do trânsito, enfim. O trabalhar de casa, a gente também tem que prestar muito atenção, porque trabalha-se mais do que o necessário, produz mais do que num tempo maior, digamos assim, né? A gente não sabe quando está em casa e quando está trabalhando, né? Não tem essa diferença. Não sabe qual é o horário de cada um, enfim. Então, as mães tiveram que trabalhar em home office. Eu vou falar das mães especificamente, porque ainda, historicamente, infelizmente, é da mulher a responsabilidade de cuidar da casa, cuidar
filhos, cuidar da educação dos filhos. Então, hoje é difícil trabalhar em casa, cuidar do lado pedagógico, que as mães agora têm que aprender um pouquinho como funciona e ter uma criatividade que não tinha essa preocupação antes, porque os filhos ficavam nas escolas completamente capazes para isso, né? Então, hoje as mães precisam trabalhar em home office, cuidar do lado pedagógico da criança para ter o menor prejuízo possível dentro desse contexto, cuidar da casa, preparar as refeições e ainda precisa cuidar do humor, porque o astral da casa é de acordo com a mãe, né? Então não é fácil mesmo ser a mulher da casa hoje em dia, né? Nessa pandemia. Então, eu penso que as mães também devem se organizar, e eu vou dar até algumas dicas aqui nesse sentido, que assim, mãe, se perdoem, ninguém consegue dar conta de tudo, é impossível, e é uma questão de respeito a gente saber até que ponto até onde a gente pode ir, sabe? Respeitar as nossas próprias limitações e colocar na família, olha, eu não consigo fazer tudo, eu não dou conta de tudo. E eu digo para vocês trocarem essa ideia nesse sentido, não só com os adultos, as crianças também precisam colaborar nesse momento, já que elas estão em casa. Então, envolver as crianças até no serviço doméstico, assim, ajuda a arrumar a cama, lavar a louça, as tarefas que elas podem fazer, né? Sim, a Vivian está falando, isso é uma loucura mesmo, Vivian, está todo mundo nessa loucura, e a gente tem que se adaptar, porque eu não vejo um mundo como era antes. Eu acho que mesmo que depois que acabar a questão do vírus, não seremos os mesmos. O mundo não vai ser normal igual era antes, vai ser um outro. Eu estava lendo um artigo da que diz quarta virada já, sabe? Essa questão tecnológica. Então, o vírus veio para fazer a gente repensar em algumas coisas, em coisas que são importantes para a gente, a questão do consumo, a questão da organização, a questão do que é prioridade, e fazer a gente pensar e fazer algo, acho que melhor do que estava antes, né? Só que com isso requer várias adaptações que não são fáceis, né? Não, totalmente. É o que a gente estava falando com a Evanise mesmo, né? A readaptar, reajustar, redesenhar o próprio cotidiano, né? E eu acho que nisso, eu estava lendo uma matéria ontem, algo muito importante que acaba ficando um pouco de lado muitas vezes, como você falou, a gente trabalha e não sabe que hora está trabalhando, que hora não está trabalhando, que hora não tem horário de saída mais, né? Quando não está trabalhando, está lendo notícias sobre o Covid, está se inteirando, está lendo outras coisas. Eu queria te perguntar qual a importância do lazer nesse momento, né? Porque a gente não vai mais em parque, a gente não anda mais, a gente não vai mais no cinema, pouco exercício físico tem sido feito, muita gente faz algumas lives de academia para fazer exercício e tudo mais, que é muito bom, mas não é todo mundo que consegue, né? Então, qual que é a importância do lazer nesse momento de isolamento social para o bem-estar da própria casa, né? Assim que nós começamos a live, né? Eu até, antes disso, eu estava conversando com o Vitor, eu apresentei para ele um pequeno resumo do que eu ia dizer. E eu tenho só 40 minutos e eu tenho 3 páginas para falar, né? E coisas que eu acho de mega importância. Então, Vitor, eu vou voltar só um pouquinho antes da gente falar dessa questão do lazer propriamente dito. Tá. Que é a questão do seguinte, da gente estar falando ali atrás, né, de que as mães precisam dar conta de tudo, do quanto isso requer várias habilidades e coisa que a gente às vezes não dá conta, não consegue e não se perdoa por conta disso, enfim, né? Isso, eu estou falando de nós adultos que temos noção do que está acontecendo no mundo. Mas eu escolhi aqui ir para o lado da criança, falar um pouquinho do ponto de vista deles,
que também não é fácil, gente. Foi uma quebra, assim, muito grande, algo inesperado. Essa pandemia, ninguém está preparado para isso, né? E as crianças também não. Então, eu vejo nos meus atendimentos hoje, algumas crianças muito pequenas, eu não consegui manter o atendimento online. Outras eu consegui normalmente. Outras, o atendimento está sendo melhor do que presencialmente. E já chegaram crianças que eram meus antigos pacientes e tiveram alta, ou mudaram porque passaram no vestibular, alguma coisa assim, e voltaram agora para os atendimentos online por conta de sintomas de crise de ansiedade, né? Nesse período. Para eles também não é fácil. Se a gente está falando, por exemplo, de uma criança pequena que tem toda uma rotina, que tem a escola, que tem um apoio absurdo, que vê o professor como alguém que auxilia completamente no desenvolvimento, às vezes a criança fica de manhãzinha até o final do dia na escola, com toda uma rotina, com um grupo de colegas, de repente, elas não vão mais para a escola, elas não têm mais contato com os colegas, e elas não conseguem compreender a extensão disso, obviamente. São crianças, né? Então, eu vejo, assim, muita irritabilidade nas crianças agora. Os irmãos brigando enlouquecidamente em casa, a mãe gritando, aquela correria, aquela coisa maluca, né? Crise de ansiedade nos adolescentes. Então, não é só o adulto que sofreu com tudo isso. A criança também, a gente precisa olhar para isso, né? Porque nós adultos, a gente minimamente consegue expressar o que a gente sente, né? De maneira mais adequada. Alguns. E as crianças, às vezes, não conseguem ter essa mesma facilidade para expressar o que sente. E aí, as mães também ficam perdidas, porque também não sabem o que está acontecendo. Então, eu acho assim, a gente precisa ter um olhar um pouquinho mais... com um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais cuidadoso, sabe? Para as crianças também nesse momento. Também não é fácil para elas não conseguem entender o que está acontecendo. A questão da rotina, de manter uma rotina, também é muito importante. E eu falo sempre para as mães, porque a criançada está dando trabalho, porque ele está chorando muito, porque está totalmente irritado, porque não quer fazer a lição. Pronto. Mas isso a gente fala ali na frente, a questão de fazer a lição. O que é que eu faço com a criança agora? Enfim, né? Então, primeiro, eu sempre falo, primeiro tente ouvir o que está acontecendo. Para um minutinho, sabe? Respira e tenta entender o contexto, porque tá todo mundo ali naquele momento, né, de nervoso e acaba atropelando um pouquinho o processo. Então, calma, tenta entender também o que está acontecendo com a criança, qual é a necessidade dela naquele momento, em quais situações ela fica mais ansiosa, ou ela fica mais agitada, ou que ela fica mais calma, porque eu acho que agora a gente também tem que achar algumas alternativas, né, para lidar com tudo isso e reinventar. Eu estava acompanhando uma discussão entre mães de crianças autistas e nessa questão de fazer a lição, né? Então, uma mãe disse assim, olha, o meu filho fazia a lição pelo celular, através do celular, ele assistia e tinha o tablet também. Só que a criança não consegue manter o foco atencional durante muito tempo. Óbvio, né? Então, o que a mãe fez? Uma sacada super simples, gente, mas que precisa ter esse trabalho de entendendo as coisas aos pouquinhos, o que é melhor, o que é pior. É na tentativa e erro, nesse momento, que a gente vai se adaptando, né? Ela passou a mostrar os vídeos da aula na televisão, ao invés de no celular. Então, aí ele viu que ele ficou mais calmo e conseguiu acompanhar a aula por ali. Então, por que não, né? Por que não tentar? Uma coisa dessa que a gente falou, nossa, uma coisa tão simples, nós profissionais, principalmente, a gente fica pensando em tantas outras coisas mais elaboradas, e às vezes é uma coisa muito mais tranquila que acalma a criança e que ajuda com que ela permaneça no foco um maior tempo possível. Com certeza. A criatividade em prol do aprendizado, né? Tá me ouvindo?
Voltou? Deixa eu ver aqui. Agora foi? Não tô conseguindo ouvir. Não tá ouvindo Vocês estão ainda? conseguindo me ouvir, gente? Sim. Tá, beleza. A gente tá te ouvindo, pessoal. A Renata falou que o áudio tá normal também. Agora voltou. Tá me ouvindo, Isabel? Só eu acho que não consigo então te ouvir, Vitor. Eu não sei que eu não fiz nada aqui, juro, eu não mexi em nada. Quer que eu te convido de novo já, tá? Às vezes é o famoso desliga e liga de novo que dá certo. Só um momento. Eu falei isso pra ela e ela não me ouviu, então não fez muito sentido eu falar isso pra ela, mas tá tudo bem. Deixa eu chamá-la novamente. Vamos ver se agora vai. Os problemas técnicos são comuns também, né? Agora beleza. Tá ouvindo? Total agora. Boa, show de bola. Eu falei, os problemas técnicos são comuns, que agora, pelo que eu vi aqui, tá tendo umas 400 lives ao mesmo tempo, né? E todo mundo usando a internet, então o negócio fica meio carregado. Mas vamos continuar aqui. Você estava falando sobre os ajustes, né? Que as pessoas, os ajustes que as pessoas estão tendo que fazer para voltar a viver ter uma vida comum, né? Entre aspas, dentro das condições que a gente está. Quais são suas dicas tanto para o aprendizado quanto para um melhor relacionamento intrafamiliar nesse momento diferente que a gente está vivendo, Isabel? Bom, como eu falei para vocês, né, totalmente solidária aos pais nesse momento de quarentena, onde as mães precisam trabalhar, ficar em casa, e com isso tudo, gente, o que surge? Várias recomendações e orientações que angustiam os pais, né, principalmente nessa questão do âmbito escolar, né? Os pais ficam exercendo a função de home office, ligação e ficam muito culpados, se sentem muito culpados, às vezes, de não conseguir com que o filho, digamos, que entre nessas readequações dos adultos, né? Então, esse é um erro bem importante dos pais. Primeiro que é impossível dar conta de todas as funções. Impossível. E é hora de a gente rever, né? Como eu já falei para vocês, as nossas limitações para conseguir manter e garantir o mínimo de saúde mental nesse momento. Remodelar o ambiente familiar exige um esforço bem importante nesse momento. E é natural que a criança que esteja em casa nesse momento sinta que eles estão de férias, né? E é difícil fazer com que a criança compreenda que ela não está de férias, de jeito nenhum, que ela tem responsabilidades e compromissos, né? Então, o que eu indico para vocês nesse momento? Primeiro que a postura dos pais, dando o exemplo e a disciplina no ambiente, favorece bastante com que os pequenos faz com que eles se sintam mais seguros, né? E acabem cumprindo um pouco mais de facilidade as obrigações. Gente, e não só na pandemia, isso em qualquer situação, as crianças, elas aprendem através do exemplo, e elas ficam prestando atenção se os pais fazem o que estão pedindo para elas fazerem, né? Então, é bem importante que vocês mantenham, digamos, a fala, mas que vocês também deem um exemplo para que a criança tenha onde se segurar, né? Bom, eu vejo o mais importante do que está acontecendo agora nessa questão da pandemia
é que os pais precisam agora, nesse momento, mais do que nunca, estimular a autonomia das crianças, né? Isso é muito importante, porque agora os pais não conseguem dar conta de tudo e precisa da ajuda da criança. Então, precisa usar muita criatividade nesse momento, óbvio, mas estimular, mas no sentido de estimular a autonomia dos pequenininhos. Eu sempre falo para os pais o seguinte: se tiver com muita dificuldade, que a criança não quer fazer lição, não quer comer na hora certa, não quer tomar banho, o que eu faço? A gente tem que montar um contrato com as crianças. Então eu falo para os pais: façam um contrato, mas escrito mesmo, uma tabelinha de horários e as tarefas, mas com uma rotina direitinho. E a criança precisa fazer parte dessa organização das tarefas, né? Então, olha, o horário tal, das 10 às 11 vai fazer tal coisa, das 11 ao meio-dia é outra. E a criança participando desse contrato. É importante também que ela assine depois. Ela tá ali com os pais, estão preparando junto o contrato. Que ela assine o contrato depois e os pais coloquem esse contrato num local que seja de acesso fácil à criança, sei lá, a porta da geladeira, a lousinha lá do quarto, algum lugar que a criança tenha acesso, que ela passe e saiba que ela fez um combinado, né? Que ela precisa cumprir algumas regras que foram É a noção impostas. de que é algo oficial mesmo, né? Não entendi, Vitor. É a noção de que é algo oficial mesmo, que ela tá ali, não é De que é algo oficial. Sim. E as regras, gente, precisam ser muito bem explicadas para elas, tá? E precisam ser muito claras em relação às consequências. Tudo tem consequência, né? Tanto o lado positivo ou não tem consequências. E isso deve ser bem estabelecidas com elas. A questão dos limites também deve ser bem definidos e explicados de maneira simples para que eles possam respeitar os próprios limites e o limite do outro, né? Isso é bem importante já começar desde pequenininho. Estimular a criança, ajudar a fazer as tarefas de casa. Na internet tem várias planilhinhas e vários modelos de tabelinha dizendo, olha, dos 3 aos 4, o que a criança pode fazer? Dos 4 aos 5. Se vocês não tiverem essa tabelinha, eu posso colocar aqui depois, Vitor, para você se vira com essa questão de tecnologia. Mas eu tenho uma tabelinha dessa e eu posso mandar. Porque quando a criança ajuda em casa, gente, além de ser importante para o andamento da casa em si, ela sente que ela tem um lugar, que ela tem uma importância no seio familiar, que ela tem um papel ali e que isso é muito importante. Toda tarefa que ela faz é bem importante. Não esquecer nunca, gente, na hora de fazer essa tabelinha, não esquecer a hora do soninho, porque é bem importante para as crianças agora manter a rotina, tanto de casa, nada de pijaminha o dia inteiro, né? A criança acordou para ir para a aula online, ela tem que manter a rotina do que ela fazia antes. Se tomava banho antes, vai acordar um pouco antes, tomar banho para fazer a aulinha online. Se ela não tomava banho, mas sei lá, tomava um cafezinho primeiro, o cafezinho da manhã, ela vai fazer isso. Vamos tentar manter o mais próximo possível do que elas já mantinham antes, porque depois vai voltar às aulas, gente. Num ritmo diferente, mas vai voltar. E nós não estamos de férias, né? Então, isso é bem importante. Gente, estimular as atividades lúdicas e de faz de conta, nesse momento é tão importante. Veja bem, quantos pais também estão falando para mim que estão de cabelo em pé, claro, mas que também tem agora a oportunidade de ficar com os filhos, coisa que não existe mais esse tempo, né? Se você não abrir mão do trabalho, por exemplo. Então, estimular esse período com eles é tão legal. Esses dias, uma pacientinha me contou que eles fizeram uma cabana na sala. Então, gente, a cabana ficou linda, ficou uma coisa incrível e eles dormiram na cabana. Então, poxa, por que não lidar com esse lado lúdico da criança, mesmo dentro de casa, né? Eu, um pouquinho antes de entrar na live, estava participando de um aniversário online de um dos meus pacientes. A mãe mandou um convite para mim e para outras pessoas, familiares e colegas e tudo mais, porque a criança está em isolamento lá no interior.
E aí, para não deixar passar o aniversário dela em branco, fez o convite e todos participaram. E a criança estava sentada em frente à TV, né? Que foi o jeito que ela achou, e todos apareceram na tela cantando parabéns para ele naquele momento. Então, poxa, a gente tem que fazer com que esse momento também tenha alguma coisa de positivo, né? Já basta todo o estresse que a gente está passando, do próprio isolamento social, de dificuldades, às vezes, financeira, ou uma dificuldade, quando não financeira, emocional. Então, a gente tem que fazer com que esse período seja o mais suave possível, né? Então, achei super legal também essa ideia do aniversário, super curti, e tô dando aqui a ideia para vocês, porque se as crianças aí fizerem aniversário nesse período, então podem fazer isso daí também, que achei bem legal. Os amigos compareceram no aniversário, e teve bolo e tudo mais, porque a família teve, né? Mas achei bem interessante. Bom, comportamento da criança, bom ou ruim, tem uma consequência, né? E os pais precisam observar bem como agem nesse sentido, né? Prometeu alguma coisa, tem que cumprir. Ah, se você não fizer tal coisa, se você não cumprir com as regras da casa, se você não chegar não sei quanto ali da tabelinha, você vai ficar sem internet, sei lá, durante 5 dias. Gente, se falou 5 dias, são 5 dias. Não são 3, não são 2 e não são 5 horas. Porque senão a criança aprende que, falou e não adianta nada mesmo, então eu vou fazer o que eu acho. E isso não é legal, né? A criança tem que saber que ela tem um adulto responsável e que ela está completamente na tutela dessa pessoa, não o contrário, né? Então, isso é bem importante. Comportamentos adequados durante o período e depois disso, né? Depois dessa nossa conversa, todo comportamento adequado a gente elogia. E o comportamento que não é tão adequado assim, eles são pontuados e ignorados. Birra, por exemplo. A criança, ela faz birra porque ela precisa de plateia, digamos assim. Se ela está fazendo birra, se você saiu de perto, ela vai gritar mais alto, óbvio, para saber até onde ela vai, porque criança é muito inteligente nesse sentido de testar os próprios limites e testar o limite do outro. Por isso que ela chora com um e com o outro ela não chora, porque ela sabe já quem ela pode fazer e em quais momentos ela pode fazer. Isso é incrível, né, gente? Criança é maravilhosa. Então, comportamentos adequados a gente elogia, e os comportamentos que não são tão adequados assim, a gente pontua e ignora, tá? Nada de ficar gritando na casa, gente, descabelando as mães, aí todo mundo estressado, não. Ignora e segue o baile e tenta ver como é que a criança se comportou diante dessa atitude, tá? O que a gente mais precisa nesse momento é de muita paciência e treino, porque a primeira vez que vocês fizerem, a criança vai testar para ver até onde ela pode ir. E o adulto tem que ser maduro o suficiente para colocar a criança no lugar dela de maneira respeitosa, não abusiva, né? E principalmente, eu acho que a gente tem que passar a mensagem para eles, gente, para as crianças, de que tudo isso vai passar. De que seremos diferentes, mas seremos melhores. De que daqui a pouco as aulas voltam no sistema de rodízio, mas eles vão poder ver os colegas e vão fazer novos colegas, porque as turmas a gente não sabe se o melhor amigo vai estar do lado ou se ele vai estar na turma do dia seguinte, do rodízio, eu não sei, né? Mas dar um apoio para eles nesse momento de que, olha, estamos passando por um momento de muita dificuldade, eu preciso muito da sua ajuda nesse sentido, até para colaborar nas questões no andamento da casa. Daqui a pouco as aulas voltam, né? E a vida vai seguir. Então, né? Tem que dar uma mensagem também de otimismo para eles. Em relação às crianças que têm alguma dificuldade de aprendizagem, como é que a gente faz em casa? O distanciamento dos professores, não ter mais uma atenção individualizada do professor
aula, a própria didática do professor, ele é pedagogo, ele foi formado para isso, ele trabalha com isso. Os pais, às vezes, não têm a mesma habilidade que o professor, óbvio. Então, gente, as aulas online, elas têm falhas, lógico, ninguém imaginava que isso ia acontecer, então está todo mundo tentando, e é assim mesmo que a gente vai conseguir as coisas, e isso vai ser uma discussão bem importante na área da educação, e eu acho que de todas as esferas, essa questão online, né? Mas, se eles estiverem com dificuldade para fazer mesmo, primeiro é importante o seguinte, definir que o momento que eles estão ali, na frente do computador, para fazer a aulinha online, que é escola, só que em casa. É a mesma coisa, não vai mudar muita coisa. Então, que as mesmas regras adotadas na escola serão adotadas em casa também. E que, portanto, nada de pijaminha para a escola, e que depois o professor ele vai olhar essa atividade. Então, a criança que não quer fazer, que tem um pouco mais de dificuldade, enfim, eu até sugiro que a mãe tire foto da atividade e mande para a escola, ou que a criança tenha alguma dificuldade de fazer mesmo, de entender o que está acontecendo, que as mães pontuem, porque eu tenho certeza, gente, eu trabalho com escolas, toda escola vai fazer o possível, e o Liceu com a Evanise, que eu conheço há muito tempo, com a Elaine, que são totalmente disponíveis, vão dar um jeito de período, né, de tentar adequar as atividades em casa, né? E eu penso o seguinte, todos nós teremos algum tipo de prejuízo nesse período de quarentena, lógico, mas cada coisinha que a criança conseguir fazer, mesmo se ela não conseguir alcançar o objetivo dado pela professora, mas qualquer passinho que ela conseguir dar diante disso, gente, já é uma vitória tão importante, sabe? Então tem que elogiar muito, falar o quanto vocês sabem que elas se esforçaram para isso, e o quanto elas são capazes, e o quanto elas são maravilhosas, e não tem problema não se elas não conseguiram completar a lição 100%, que vai dar tudo certo. Na hora de voltar para a sala de aula, eu tenho certeza que os professores vão retomar muitas coisas. Então, vocês pais também têm que ter um pouquinho de calma com as crianças em casa. Não exigir que eles sejam mini adultos, ou que eles compreendam 100% das coisas, ou que eles deem conta de tudo, que não vai ser assim. Então, o pouquinho que eles conseguirem fazer e um pouquinho que vocês verem de esforço da parte deles, pontuem. É tão legal o outro reconhecer, ainda mais para a criança que vive ali no reconhecimento, se forma, né? A gente forma o nosso ego através do outro, através do contato com o outro. Então, sabe, pontuar que olha quanto eles são inteligentes, olha o quanto de esforço eles fizeram para ter conseguido aquilo, que eles estão de parabéns, e façam alguma coisa em benefício deles nesse sentido. Acho que é isso, gente, a mensagem que eu ia passar. Se deixar, eu fico falando aqui a noite inteira e todo mundo tem junta para fazer aí, gente. Muito legal. Acho que foram ótimas dicas, diversas dicas, e que abrangem não só a educação, como o relacionamento intrafamiliar, né? Que vai influenciar na educação do filho, vai influenciar no trabalho do pai e da mãe, vai influenciar em como as coisas se desenvolvem ali dentro. Então, isso é o mais importante mesmo, né? Muito obrigado por todas essas dicas. E uma última questão aí, quase que uma esperança, assim, um pedido de esperança. Você acha, durante o seu discurso, você falou que a gente vai passar por essa, e a gente vai passar e vai ficar melhor. É essa a sua mensagem? Você acha que a gente vai realmente evoluir psicologicamente e em diversos outros aspectos durante essa pandemia para nos tornarmos melhores? Eu sou psicóloga, gente. Se eu não acreditar nisso, eu fecho o meu consultório e vou para casa, né? Eu acredito que seremos melhores, sim, enquanto ser humano, porque nessa pandemia, os grupos que eu tenho acompanhado, pelo menos, o que eu tô vendo de gente que tem olhado mais para o outro, que é de maneira diferente, muitas pessoas agora precisando de ajuda, e as pessoas sempre colocando, estendendo a mão, né, em prol do próximo.
A questão de se adaptar às mudanças com facilidade, procurando sempre tirar o melhor proveito dessas situações horrorosas, né? Que isso, para mim, é uma guerra biológica, né? Então, a gente conseguiu, o que a gente conseguir tirar de proveito disso, eu acho que fortalece, e o objetivo é esse mesmo. Alguém me perguntou aqui dos adolescentes. Posso E a responder Leonor, né? rapidinho? Da Eu Leonor. pegar assim, os adolescentes, o que eu tenho acompanhado dos meus pacientes são que eles têm um pouco mais de dificuldade do isolamento social, porque eles querem sair, querem ir para o shopping, querem beijar na boca, querem contato com os amigos, enfim. Então, em casa, para eles é um pouquinho mais difícil mesmo. Mas, em contrapartida, as questões de aula online, por exemplo, eles tiram de letra, né? Eles têm muito mais facilidade de acesso, de acompanhar as aulas e tudo mais. Com os adolescentes, principalmente tem que trabalhar com eles nessa questão do ajudar em casa. Eles também têm um papel importante nisso tudo, tem que ter também uma rotina, não é porque a gente está em isolamento social que eles vão dormir 4 horas da manhã e acordar meio-dia na hora do almoço, assistindo filme ou série ou qualquer coisa assim do tipo. Precisa manter uma rotina, gente, independente da idade. Isso é uma questão de saúde física e mental. Ah, legal. Eu acho que uma das principais mensagens é isso, né? A gente tentar adequar a nossa rotina ao novo dia a dia, né? Todos nós. Exatamente, E sim. gostei muito do que você falou, que já é desafiador para os adultos que entendem o que está acontecendo. Para as crianças, então, que estão... É tudo meio que novidade, tudo novo, é bem mais difícil, né? É Então, cabe difícil. Mas assim, gente, com paciência, com parceria, com respeito, com compreensão, eu acho que as famílias saem mais fortalecidas, porque agora a gente tem uma oportunidade de ficar com as pessoas muito mais próximas do que antes, né? Se a gente conseguir levar isso para um lado positivo, que eu tenho acompanhado as pesquisas também, tem aumentado muito o número de divórcio na China. Isso foi um estudo da China. Aumentou muito o número de divórcios lá depois da pandemia e o número de violência doméstica também aumentou bastante. Isso no Brasil a gente já está vendo também. O divórcio ainda não, porque ainda não saiu nada de estudo nesse sentido. Mas de violência doméstica, infelizmente a gente já tem relatos com mais frequência do que tinha antes. Então é bem complicado também. E já tá até rolando nas redes sociais o Disque Denúncias, né, para denunciar anonimamente, sem correr riscos. Isso é bem Sim. importante divulgar e compartilhar também, né? Denunciem, gente, denunciem. Tá certo. Isabel, eu só posso agradecer, passou rápido esse tempo. Já Nossa, gente, passou muito rápido, eu tinha faltam tanto para dois, falar ainda. Elaine, me convida outras vezes, quando tiver, que tal a gente fazer esse bate-papo na escola, num dia para a gente se conhecer pessoalmente, todos os pais, e trocar essa ideia? é justo. Vamos perguntar para a Evanise e para a Elaine qual foi o feedback dos pais aí, se eles querem que a gente volte mais vezes. Vamos ver se Isso a gente mesmo. pode ser escalado de Eu novo, preciso porque desse foi uma ótima contato, conversa. gente, com vocês. Sim. Amanhã a gente vai fazer uma postagem oficial de agradecimento para você na página do Liceu mesmo e vai compartilhar o seu contato Obrigada. para todo mundo que quiser entrar em contato com a Isabel, conhecer a PsicoKids, conhecer um pouquinho mais do trabalho dela, já ter esse acesso fácil. Tá bom? Gente, muito obrigada pelo convite, viu? Foi uma honra ter participado aqui com vocês. Adorei estar com pessoas, mesmo, né, com um certo distanciamento, mas estamos juntos aqui. Isso aí. Muito Obrigada, obrigado, gente. Isabel. Eu também agradeço a Evanisa e a Elaine aí pela oportunidade. E vamos ver se rola mais vezes, né? Vamos Isso participar mais mesmo. vezes e Estou à fiquem bem. disposição. Isso, fiquem bem, E fiquem os seguros. pais, se eu não respondi alguma pergunta que os pais queriam e tal, podem mandar lá, depois eu respondo isso para vocês, viu? Não fiquem angustiados, não. Ah, Márcia, show. fofa. É importante mesmo porque às vezes a gente está conversando, passa rápido aqui, é difícil realmente responder a todas as perguntas, né? Sim, Mas tudo é certo, a gente faz isso mais vezes porque foi bem legal mesmo. Tenho certeza que várias das suas dicas vão ajudar o
o relacionamento aí dos pais com os filhos, né? Tomara, gente. Paciência aí, mulherada. Muita calma. É isso. E vamos todo mundo junto, mesmo longe, né? Mesmo distantes. E, e força para todo mundo, vamos ficar bem, saúde a todos e vamos cuidar aí que em breve tudo isso vai passar, né? E como a É Isabel disse, isso a aí. gente vai sair mais forte, né? Se cuidem, gente. Tchau, gente. Boa noite para vocês, até a Até. próxima e muito obrigado por participar aí. Boa Abraço. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.